Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos então fazer uma revisão para a prova. Os assuntos são geradores, receptores e lei de Pouillet. Se preocupa menos com receptores. Geradores é legal, lei de Pouillet muito importante para o vestibular. Mais importante você se atentar à lei de Pouillet também, tá bom? Vamos então para a revisão? Vamos lá, galerinha, tá na mão. Então são esses três temas que a gente quer lembrar aqui para a prova, tá bom? Então vamos lá. Gerador. Símbolo do gerador. Ele tem um pauzão, tem um pauzinho, é o polo positivo, polo negativo, e o gerador esquenta, e se ele esquenta, ele tem uma resistência interna. Ele também tem uma DDP relacionada à reação química, chamada força eletromotriz, e o gerador libera nos seus terminais uma DDP elétrica chamada UDDP nos terminais. A equaçãozinha do gerador é U é igual a E menos R vezes I, certo? Vamos lembrar que o U é menor do que o E no caso do gerador, tá bom? Deixa eu fazer aqui, ó, uma divisão aqui, ó. Então, até aqui estamos falando de gerador, que fique claro. Bom, muito bem. O que mais que eu posso falar? Ah, o gráfico. Gráfico do gerador, galera. É o gráfico U por I, tá? Gráfico U por I. E é o gráfico dessa equação, que é uma equação de primeiro grau, então é uma reta. Como tem sinal negativo, é uma reta decrescente. Legal. Onde este ponto aqui, ó, é justamente a força eletromotriz. E este ponto aqui é chamada corrente de curto-circuito e o valor é E sobre R. Beleza, galera? Exemplo de gerador, pilha, bateria. Bateria. Beleza? Vamos agora falar de receptor. Vou fazer aqui um espaço para cá, assim. Tá? Símbolo do receptor. Ah, desculpa, volta aqui no gerador. Volta aqui no gerador. No gerador, eu quero te lembrar que a corrente sai pelo polo positivo. Tá bom? No receptor, olha o símbolo. Aqui está. É uma força contra-eletromotriz, uma resistência interna, e nós temos aqui a DDP da tomada. O gerador fornece esse U, o receptor recebe esse U. E o receptor, a corrente chega no polo positivo. Beleza, galera? Equaçãozinha do receptor. Lembrando que o U é maior, que vai ficar ruim, né? Deixa eu escrever de novo, tá? Como o receptor recebe esse U para transformar nessa DDP mecânica, porque um exemplo do receptor é ventilador, é motor elétrico, então o que ele recebe é maior do que o que ele precisa, tá? Sempre o que a gente entrega no final é menor do que tem no início. O que o gerador entrega no final? O U, a DDP elétrica. O que o receptor entrega no final? A DDP mecânica, aqui, ó, força contra motriz. E sempre aqui a entrega no final é menor do que tinha no início, porque é a perda de energia no processo. Tá? Equaçãozinha do receptor, U igual a força contra a eletromotriz, mais R vezes I. E agora aqui nós vamos para o gráfico do receptor. Tá? É o gráfico dessa equação, que é de primeiro grau, é uma reta com sinal positivo, é uma reta crescente. E aqui, galera, esse ponto aqui, ó, é justamente a força contra a eletromotriz. Certo? Agora chegamos numa parte muito importante, tá? Que é a lei de Pouillet,
Então, nós temos aqui um gerador, um resistor e do lado de cá, um receptor. Tá? Então, esse cara aqui é o gerador e esse cara é o receptor. Beleza? E esse aqui é uma resistência do circuito aí. Então, só deixando claro, esse cara é o gerador. E aí o que a gente percebe? Que a corrente sai pelo polo positivo do gerador e chega no polo positivo do receptor. Tá? Então, isso é uma malha simples. Então, a corrente que sai do gerador passa por todo mundo, é uma malha simples. E aqui nós temos um gerador, do outro lado tem que ser um receptor. E a equação da lei de Pouillet é para a gente calcular rapidamente essa corrente que está fluindo pelo circuito. Como você vai fazer? O valor do gerador menos o valor do receptor dividido pela somatória de resistências. Estou solucionando aqui. Então essa é a lei de Pouillet, tá bom? Quantas questõezinhas eu separei para a gente trabalhar aqui essa revisão? 5 questõezinhas. Vamos para a primeira. Vamos lá. Olha lá. Gráfico U por I reta decrescente. Vimos agora aqui, ó. É com certeza o gráfico de um gerador, tá bom? Esse ponto mais alto aqui, ó, é a força eletromotriz e esse ponto aqui, ó, essa corrente máxima é a corrente de curto-circuito, beleza? Então, batendo o olho aqui no gráfico, ó, a gente não precisa nem ler, ó, não precisa nem ler. Aqui, ó, com certeza é a força eletromotriz e esse cara aqui, ó, com certeza é a corrente de curto-circuito, beleza? E se eu sei essas duas coisas, eu vou usar aquela formulinha da corrente de curto-circuito, que é E sobre R, e vamos descobrir a resistência interna. Então, a corrente de curto-circuito é 6, a força eletromotriz é 12, dá para achar o R, joga o R para cima e joga aquele 6 para baixo. Então, a resistência interna vale 2 ohms. O que essa questão quer saber? Tá. Aqui eu cancelei o exercício, é só um pedaço de um exercício. Eu queria mesmo o gráfico, tá? Então, o que eu posso perguntar aqui para você? Quanto vale a força eletromotriz? É uma pergunta possível. Quanto vale a corrente curto-circuito? É uma pergunta possível. Quanto vale a resistência interna do gerador? É uma pergunta possível. Então, quando eu te dou um gráfico desse, eu posso te fazer essas 3 perguntas. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. A pilha de uma lanterna possui força eletromotriz. Aqui não está dando para ver direito, gente, mas é 1,5 volt, tá? 1,5 volt. Então, a força eletromotriz de uma pilha, 1,5 volts. E resistência interna, 0,05. 0,05 ohms. O valor da tensão elétrica nos polos dessa pilha quando ela fornece uma corrente de 10 amperes. Então, a corrente é 10 amperes e a pergunta é quanto vale a DDP dessa pilha? Então, lembrando que esse E é a força eletromotriz, que está ligado às reações químicas. E a pilha libera nos seus terminais o U, que é a DDP elétrica, que é o que a gente usa na prática. Só que como a pilha esquenta, isso que a pilha libera é um pouco menor do que a DDP interna, porque ela esquenta, tem perda, tá bom? Qual é a equaçãozinha de gerador mesmo? O U é igual a E menos R vezes I. Então vamos lá. O U é a pergunta, a força eletromotriz 1,5 menos a resistência interna 0,05 e a corrente é 10. Multiplicar por 10, a vírgula anda para a direita é uma casa. Então, U é igual a 1,5 menos meio. Então, a DDP liberada pela pilha, nos seus terminais, 1 volt. Internamente é 1,5. Mas como tem perda, ela libera para fora um pouco menos. Tá certo?
Então, aqui nesse exercício, a alternativa certa, letra E. Muito bem. Então, mais uma aqui. Opa, aqui, ó, peguei só a figura, tá? Só a figura. Vou criar o valor agora, vou criar os valores agora, tá? Então, esse cara aqui, ó, é 20 volts. Esse cara aqui, ó, eu vou colocar como 5 volts, tá? Esse cara aqui vai ser 1 ohm. Esse cara aqui vai ser 1 ohm. E esse cara aqui vai ser 3 ohms. Beleza? Inventei o exercício agora. O que eu quero que você perceba? Que se esse primeiro cara aqui, ó, é gerador, a corrente sai pelo polo positivo dele e entra no positivo do outro. Então, o outro é receptor. E o contrário também é válido. Se esse carinha aqui, ó, é gerador, a corrente sai dele e entra nesse. Então, um dos dois é gerador e o outro é receptor. Como saber quem é quem? Olha no valor. O gerador é aquele que tem valor maior. Esse é de 20 volts, esse é de 5 volts. Então, com certeza, esse cara aqui é o nosso gerador. Beleza? E esse cara aqui, com certeza, é o nosso receptor. Beleza? Então, se você descobriu isso, então obrigatoriamente a corrente vai sair nesse lado do circuito aqui e vai gerar no sentido horário. Claramente a corrente que sai do gerador passa por todo mundo. Então é uma malha simples. Sendo uma malha simples, podemos usar a lei de Pouillet. Então vai ficar gerador menos receptor dividido pela somatória de resistências. Vamos lá, gente. Corrente total é igual. Gerador vale 20 volts. Menos receptor vale 5 volts. Somatória de resistências começa aqui, ó. 1 mais 3 mais 1. Soma todas que tiver. Ok? Então, essa corrente total vai dar em cima, 20 menos 5 dá 15. E embaixo, 1 mais 3 dá 4, com mais 1 dá 5. Então, essa corrente total que flui pelo circuito, 3 amperes. Beleza, galera? Tranquilo? Sossegado, né? Vamos lá, mais uma. Ih, Sérgio, ferrou. Aqui tem um monte de pilinha em sequência, ó. Então, vamos lembrar isso aí? Fazer uma pausa aqui, ó. Fazer uma pausa aqui. Vamos lembrar. Quando você tem pilhas desse jeito, cabecinha de uma na bundinha da outra, dizemos que são pilhas em série, tá? Então, por exemplo, 2 volts, 2 volts, 2 volts, vai virar uma mega pilhona de 6 volts, por exemplo, tá? Não estou nem fazendo exercício ainda, tá? Só te fazendo uma revisão aqui de pilhas em série. Então, pilhas em série você soma, baba. Agora, se você tiver pilhas desse jeito aqui, ó, em que você liga as budinhas entre si. Olha lá, estou ligando todas elas. E liga as cabecinhas entre si, tá? Ó, qual que é a dica para série? Mesmo I. Qual é a dica para paralelo? Mesmo U. Então essa dica aqui, ó, que a gente cobra aqui nessa parte da matéria, da prova, só para pilhas idênticas, tá? Então, por exemplo, ó, 2 volts, 2 volts, 2 volts. Em paralelo, vai virar uma mega power pilha de... Lembra que em paralelo é o mesmo U. 2 volts, em paralelo com 2 volts, em paralelo com 2 volts, vai virar uma pilhona de 2 volts. Em série, você soma. Em paralelo, é igual. Tá bom? Feita essa análise, aqui, galerinha, o circuito a seguir apresenta pilhas ideais. Ideal significa que não esquenta. Se não esquenta, é porque não tem resistência interna. Tá? Aí, galerinha, eu já vou juntar essas 3 pilhonas, essas 3 pilhas, numa pilha só. Olha lá, ó. Já virou uma só. Já facilitou a nossa vida. Cada uma delas de 1,5 volt.
tá? Então, vamos lá. 1,5 mais 1,5 mais 1,5 dá 4,5. Tudo bem? 1,5 mais 1,5 dá 3. 3 mais 1,5 dá 4,5. Então, já fiz a associação. Aqui do lado, nós temos uma resistência. E aqui embaixo, nós temos um motor. Temos um resistor errão de 10 ohms. Está aqui, 10 ohms. Considere a resistência elétrica dos fios. A tensão nos terminais A e B do motor. Então, ele está falando que aqui, ó, onde nós temos o motor, tá? Tem os terminais aqui, ó, A e B. E nesse motor, tá? A DDP entre A e B é 4 volts. Vou escrever aqui, ó. A DDP entre A e B, 4 volts. Qual é a pergunta? Qual é a potência consumida pelo motor? Tudo bem. Vamos lá, gente, ó. O que eu quero que você perceba? Aquela análise dos pontos, vamos lembrar? Ó. Se aqui na figura está falando que esse ponto é ponto A, só fio, só fio, só fio. Então aqui também é ponto A. Aqui do lado de cá, a figura está mostrando que é ponto B, só fio, só fio, só fio. Aqui é ponto B. Então, meus amores, se daqui até aqui... Ah, não, pera aí, desculpa, não é ponto B ali não. Foi mal, foi mal, foi mal. Ó, ponto B só até aqui, ó. Então, o gerador está fornecendo 4,5 volts. Só o motor está pegando 4 volts. Então, quanto fica a DDP nesse resistor, galera? Devagar agora, ó. O gerador está fornecendo 4,5. Desses 4,5, o motor está pegando 4 para ele. Quanto sobra para essa resistência aqui? 0,5 volt. Que aparelho que é esse aqui mesmo, galera? Resistor. Que formulinha que eu uso em resistor? URI. Tá? Vou apagar agora essa parte de baixo aqui, tá, gente? A revisão já foi feita, né? Então vamos lá. Então eu vou usar URI, tá? Porque esse aparelho que eu estou analisando aqui é um resistor. Vamos lá. Quanto vale o U desse cara? Meio. Quanto vale a resistência? 10 vezes a corrente. Passa esse 10 dividindo, então vai ficar meio sobre 10. Quanto vale essa corrente? 0,05 amperes. Essa é a corrente que está passando aqui. Vamos desenhar? Então, a corrente que está passando aqui é essa corrente que você achou, e é a mesma corrente que vai passar pelo motor. No motor, o que nós sabemos? Sabemos que o U dele é 4 volts. E você acabou de achar comigo que a corrente que passa por ele é 0,05 ou 5 vezes 10 a menos 2 amperes. Tudo bem? O que o Jesus pediu mesmo? Ele quer saber qual é a potência. Será que você lembra uma equaçãozinha que relaciona I e U e potência? É a famosa π. Então, potência é igual a corrente 5 vezes 10 a menos 2, e a DDP é 4, 4 vezes 5, 20, vezes 10 a menos 2 watts. Tá bom já. Entendeu? Então, por que essa questão está aqui? Para você lembrar a associação de geradores. Tá? Se está em série, é só somar. Se está em paralelo, é o mesmo U. Beleza? Vamos mais uma aqui. Olha lá, a última, hein? Então, vamos lá. Foi feito um estudo com uma associação de resistores, de acordo com a figura abaixo, né? A qual foi conectada a uma fonte de tensão com força eletromotriz. Aqui, galerinha, é 7,5, tá? Então, o E, 7,5 volts. E resistência interna, R, que não foi dado o valor. Os valores dos resistores da associação estão indicados na figura a seguir. Então, aqui, ó, 6 ohms, aqui é 3 ohms, aqui é 2 ohms.
Todos os condutores são ideais, os resistores são ômicos, verificou-se uma intensidade de corrente no resistor R2 de meio ampere. Vamos desenhar? Então, eu falo que está passando por aqui, ó. Bom, aqui está o polo positivo, né? Então, a corrente vai sair sempre pelo polo positivo, certo? Então, por aqui, ó, passa o I total. Agora, por aqui, divide a corrente, galera. Olha lá, dividiu. Aqui, nesse resistor de 6 ohms, o resistor R2, o texto fala que passa meio ampere. Lembra que a corrente divide proporcionalmente, galera? Tá? Por onde vai mais? Por onde a resistência é menor. Aqui embaixo é 3, lá em cima é 6, então vai mais aqui por baixo. E é inversamente proporcional, né? Essa resistência de baixo, comparada com a de cima, ela é metade do valor. Então a corrente vai ser o dobro. Quanto que é o dobro de meio? 1 ampere. Então aqui por cima vai meio ampere e aqui por baixo vai 1 ampere. Então, galerinha, meio por cima, 1 ampere por baixo, qual é a corrente total que está fluindo pelo circuito? 1,5 ampere. Tá? Então, já matamos essa parte que é importante. Olha o que ele quer na letra A. O resistor equivalente da associação. Então, vamos lá, bem tranquilo. Então, você tem esses 3 resistores apenas. Tá? Aqui está. Esse de cima aqui vale 6 ohms, esse daqui vale 3 ohms e esse daqui vale 2 ohms. Vamos fazer esse aqui primeiro, ó. Claramente estão em paralelo. Produto pela soma, 6 vezes 3, dividido por 6 mais 3. 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. Isso vai dar 2 ohms. Então ficou, galera, esse carinha de 2 ohms e mais um carinha de 2 ohms. Quanto vai dar a resistência equivalente da associação? Agora está em série, é só somar, né? 4 ohms. Matei a letra A. A tensão elétrica nos extremos da associação de resistores. Tranquilo. Olha como é que ficou o circuitinho, galerinha, depois que eu melhorei ele, ó. O gerador está aqui, beleza? E lá embaixo vai ter apenas uma única resistência equivalente que vale 4 ohms. Esse carinha eu não sei quanto vale. E o gerador, 7,5 ohm. E você sabe que está fluindo pelo circuito uma corrente de 1,5 amperes. Para matar a letra B, galera, você tem que enxergar que ele quer saber a ADDP aonde? A ADDP nos terminais dos extremos. Vamos chamar aqui, ó, dos resistores da associação. Então, a tensão é DDP, tá? Então aqui é A, aqui é B. Ele quer saber quanto vale essa DDP AB, tá bom? Mas aí é fácil, né, galera? Por quê? Claramente aqui nós temos um resistor. Eu sei o R e a corrente que passa por ele é 1,5, certo? Então a corrente que passa por aqui é 1,5. Se eu sei o R, se eu sei o I, dá para achar o U. DDP entre A e B é igual a resistência equivalente vezes a corrente que passa por ali, certo? Vamos lá, gente. DDP entre A e B é igual a resistência 4 e a corrente é 1,5. Então, a DDP entre A e B é 6 volts. Legal. Tá coerente, né? A força eletromotriz é 7,5. A DDP que o gerador libera para fora tem que ser menor que 7,5. E na letrinha C, a resistência interna do gerador. Bem tranquilinha essa pergunta também. Tá? Vamos estudar essa parte de cima do circuito agora. Esse aparelho aqui em cima é o gerador. Repare que aqui se é ponto A, aqui também é ponto A. Se aqui é ponto B, aqui também é ponto B. Então essa DDP entre A e B é a DDP do gerador, certo? E só que como é o gerador, a equaçãozinha que você vai usar é essa daqui, famoso UERI com sinal negativo. O U entre A e B, você acabou de achar comigo que é 6.
a força eletromotriz é 7,5, menos a resistência interna do gerador, nós não sabemos o valor, e a corrente é 1,5. Esse menos 1,5 errinho, eu vou jogar para o outro lado, vai ficar 1,5 errinho, é igual a 7,5, e esse 6 eu jogo para o outro lado, fica menos 6. Então vai ficar, galerinha, 1,5 errinho é igual a 7,5 menos 6, 1,5. Aí vai ficar 1,5, e esse 1,5 que está multiplicando eu vou passar dividindo. Quanto que é 1,5 por 1,5? 1 ohm. Matamos, galerinha. Meus queridos, então chegamos ao fim aqui dessa revisão de gerador, receptor, lei de Pouillet. Refaça essas questões, faz exercício da tarefa, faz questões parecidas que você viu em aula, tá bom? Dá uma treinada, cuidado com matemática básica e detona na prova, galerinha, tá bom? Aquele abraço, meus amigos. Tchau, tchau. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos então agora fazer uma revisão de sistema conservativo, tá bom? Vamos lá? Revisão para a prova, não é isso? Então vamos lá. Meus amores, para a gente poder fazer essa revisão, primeiro nós temos que lembrar as energias, né? Porque é sistema conservativo de energia, tá certo? Então vamos lembrar as energias que você já estudou, que vão ser cobradas aí nessa prova aí, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, quando um corpo está em movimento, temos uma energia chamada energia cinética, e a formulinha da energia cinética é massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Beleza? Quando um objeto tem uma certa altura em relação ao referencial, que normalmente é o solo, tá? Esse objeto tem uma energia armazenada, e energia armazenada nós chamamos de energia potencial, do tipo gravitacional. E a fórmula é massa vezes gravidade vezes a altura que ele está. Tá bom? E quando um objeto está deformando uma mola, então quando nós temos uma mola deformada, se a mola tiver no seu tamanho natural, não tem energia armazenada ali. Mas se ela tiver deformada, há uma energia armazenada, e energia armazenada chamamos de energia potencial, como é por causa da mola, energia potencial elástica. E a formulinha é K, que é a constante elástica da mola, x ao quadrado, o x é a deformação, é o quanto você deformou a mola, dividido por 2. Então essas são as formulinhas de energia. Essas três energias, elas não são energias do tipo luminosa, do tipo elétrica, do tipo nuclear, mas elas são de um outro tipo, todas elas. Elas são energias do tipo mecânica. O que é uma energia do tipo mecânica? É uma energia de um objeto que está em movimento ou que pode vir a entrar em movimento. Entendeu? Então, galerinha, se eu perguntar para você qual é a energia mecânica de um objeto, se ele tiver cinética, se ele tiver potencial, se ele tiver elástica, é a soma dessas três, tá? Então, energia mecânica é energia cinética. Se além disso ele também tiver a potencial gravitacional, você vai somar. E se além disso ele também tiver energia elástica, você vai somar também. Tudo bem? Então, energia mecânica é a soma dessas três energias. Chamamos de sistema conservativo. E quando que você sabe que é conservativo? Quando não tem forças dissipativas, tá? Forças que transformam essas energias mecânicas em energias não mecânicas, por exemplo, calor. Calor é uma energia do tipo não mecânica, tá?
E uma força dissipativa, por exemplo, é o atrito, porque o atrito transforma energia mecânica em energia térmica, tá? Então, esse tipo de força chamamos de força dissipativa. Sistema conservativo é aquele em que não atuam forças dissipativas. Sendo mais simplista, sistema conservativo é quando não tem atrito, tá? Então, não tem atrito. Não havendo atrito, a energia total é conservada. A energia mecânica, num certo ponto A da trajetória, comparada com a energia mecânica num certo ponto B, essas energias mecânicas serão iguais. Lembre-se que energia mecânica é a soma das energias naquele ponto. Então, se ele tiver potencial mais a cinética no ponto A, mais a elástica no ponto A. E no ponto B, a mesma coisa, né? Então aqui deixa eu só fazer um deslocamento aqui, para poder aparecer, né? E a energia mecânica no ponto B é a cinética no ponto B, mais a energia potencial no ponto B, mais energia potencial elástica no ponto B. Então, sistema conservativo é isso, ó. A somatória das energias do tipo mecânica no ponto A é igual à somatória das energias do tipo mecânica no ponto B. Isso que é o sistema conservativo. Normalmente os exercícios são bem tranquilos, tem exercícios difíceis nessa matéria, pode aparecer, tá? Não vai ser o caso da nossa prova. Esse exercício aqui, ó, essa questãozinha aqui, acredite você ou não, ela caiu na FUVEST, tá? Se eu não me engano, foi ano passado. Estou simplificando ela, né? Não coloquei o texto, tal, não sei o quê. E essa questão fala de um skatista que começa parado aqui no ponto A, tá? Tá aqui, ó, velocidade inicial no ponto A é 0. Essa rampa de skate 2,45 metros. E a pergunta é, quando esse skatista chegar lá embaixo, tá? Quanto vale a velocidade dele lá embaixo sem atrito? Ok, galera? Então, se não tem atrito, é sistema conservativo. E se é sistema conservativo, o que você pode falar? A energia mecânica lá em cima é igual à energia mecânica lá embaixo. Vamos devagarinho, sem pressa. Lá em cima, está parado, não tem cinética. Lá em cima, não tem mola, não tem elástica. Então, lá no ponto A, só tem altura. Então, só tem energia potencial gravitacional. A fórmula é mgh. Lá embaixo, perdeu toda a altura. Então, perdeu toda a potencial. Potencial não tem mais. Mas está em movimento, então tem cinética. mvb² sobre 2. E lá embaixo não tem mola, então não tem elástica. Então a única energia que eu tenho lá em cima, no ponto A, é energia de altura, energia potencial. E a única energia que eu tenho lá embaixo, no ponto B, é energia de movimento, energia cinética. Massa de um lado, massa do outro, cortou, cortou. Multiplicamos em cruz, esse 2 está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, VB² é 2 vezes G vezes a altura do ponto A. Vamos trocar a letrinha por número? VB² igual a 2 vezes 10 vezes 2,45. Vamos fazer de cabeça? 10 vezes 2,45, a vírgula uma casinha fica 24,5. 24,5 vezes 2 vai dar 49. Então, VB² é igual a 49. Só falta tirar a raiz. Então, VB vale 7 metros por segundo. Perguntinha normal de vestibular, como eu te falei, caiu ano passado aí na FUVEST, tá? Essa questãozinha aí, tranquilinha, ótima para colocar na prova. Vai ter coisa parecida na prova aí. Vamos detonar nessa prova, tá bom? Vamos lá. Temos aqui uma outra questão. Aqui tem uma molinha, beleza? Então aqui vamos chamar... Eu vou fazer aqui uma outra figura, tá? Essa aí foi a figura original do exercício. Deixa eu fazer uma outra figura. Então aqui nós temos essa caixinha
Vamos chamar aqui de ponto A, chegando com uma certa velocidade, que é justamente a pergunta da questão, a velocidade que o bloco tinha no instante anterior à colisão com a mola. Então o exercício quer saber quanto vale este VA. Aí nós temos aqui a mola, que está no seu tamanho natural. Ok. Quando o bloquinho bater na mola, a mola vai... Não tem nada a ver esse negócio aqui que apareceu. Quando o bloquinho bater na mola, a mola vai se deformando, vai freando, 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 até o momento... Ah, apagou tudo aqui, não, mas já está de volta. Até o momento em que o bloquinho para. Na hora que o bloquinho parar, que tal? Ele parou. A mola que estava no seu tamanho natural, ela ficou super comprimida. Então ela sofreu uma deformação. Tá? Olha o que o texto fala. Ó. Um bloco de massa 10 kg, então a massa do bloco é 10 kg, movendo com velocidade constante, é uma superfície horizontal sem atrito, olha lá, sem atrito. Se não tem atrito, é sistema conservativo. Continuando. Até que colide com uma mola de constante elástica 90 Nm por metro. Então, cada mola, 90 Nm por metro. Embaixo da figura. No instante que o bloco comprime a mola em 9 centímetros, então é isso que a mola deforma 9 centímetros. Problema, aqui no cada mola está em Newton por metro, aqui está em centímetro, tem que passar, deixar na mesma unidade, vamos passar para metro. Então, 9 centímetros, 9 vezes 10 a menos 2 metros. Então, no momento em que o bloco, que a mola atinge essa deformação, a velocidade do bloco é zero. Ou seja, é o momento que o bloquinho para. Tá? Então, ele vai deformando até que o bloquinho pare. Na hora que o bloquinho para, a mola foi deformada por 9 centímetros. A pergunta da questão é quanto vale a velocidade no ponto A da figura? E aqui eu vou chamar de ponto B da figura. Como ele falou que não tem atrito, é sistema conservativo. Então, energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B. Então, vamos lá. Lá no ponto A está em movimento, então tem energia cinética, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Lá no ponto A não tem altura, não tem potencial. Lá no ponto a mola não está deformada, então não tem energia elástica. Vamos agora para o ponto B. Lá no ponto B, ele parou, então ele perdeu a cinética. Lá no ponto B, não tem altura, então não tem potencial. Mas lá no ponto B, ele apertou a mola está deformada, então tem energia elástica, K, x do ponto B ao quadrado sobre 2. Cortou o 2 de um lado, 2 do outro. A massa desse bloco é 10 kg. A velocidade no ponto A nós queremos. O cada mola é 90. E a deformação 9 vezes 10 a menos 2. Então, aqui, ó, 9 vezes 10 a menos 2. E isso tudo está ao quadrado. Eu vou cortar um zero aqui, um zero aqui. Gente, não perde tempo fazendo essa conta toda aqui não, viu? Sabe por quê? Ó? A gente não vai ter que tirar a raiz. Vê se não dá para tirar a raiz agora. Ó. Dá para tirar a raiz de 9? Dá. Dá para tirar a raiz dessa galera toda que está dentro do parênteses? Dá, porque isso aqui está elevado ao quadrado. Ó. Então, fica aumentando o número, complicando sua vida. Já tira a raiz agora. Já dá para tirar a raiz de todo mundo? Já tira. Então, lá. Raiz de VA ao quadrado é VA. Raiz de 9 é 3. E raiz dessa galera ao quadrado, cortou o quadrado. Fica 9 vezes 10 a menos 2. Então, o VA vai ser 3 vezes 9, 27, vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Se quiser deixar em decimal, a vírgula anda para a esquerda 2 casas, 0,27 metros por segundo. Beleza?
Então, bem tranquilinho vai cair na prova, viu, galera? Dá uma estudadinha legal, cuidado com a matemática básica. Você sabe que a minha visão para vocês aí é que o grande problema de vocês, que vocês vão enfrentar, é o vestibular, tá? Então, minha prova é para explorar de vocês conhecimento básico da matéria, tá? O vestibular, o simulado, vai exigir conhecimento do básico para diante, tá bom? Vamos lá. Próxima questãozinha, eu separei 5 questões, tá, gente? Então, essa aqui é a terceira. A exuberante castanheira é uma das espécies de árvores mais longevas da Amazônia. Já foram identificadas exemplares com mais de 800 anos e grande produção. Considere a situação na qual um ouriço de 1 quilograma, inicialmente em repouso, desprende-se da castanheira, caindo a uma altura de 20 metros. Aqui está, inicialmente em repouso, de uma altura de 20 metros. Foi isso que o texto falou, galera. 20 metros, certo? Desprezando quaisquer efeitos do atrito, olá, não tem atrito, estão desprezando o efeito do atrito, então é sistema conservativo. Pode afirmar que a velocidade do ouriço ao atingir o solo era D? Então ele quer saber, aqui no ponto B, vai atingir com uma certa velocidade, que a gente vai chamar de VB, e essa é a pergunta do exercício. Esses tranquilinho, já cai em vestibular também. Vamos lá. Se não tem atrito, é sistema conservativo. Energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B. Lá no ponto A está parado, não tem cinética. Lá no ponto A não tem mola, não tem energia elástica. Mas lá no ponto A tem altura, então tem energia potencial gravitacional. Lá no ponto B, perdeu toda a altura, então perdeu toda a energia potencial, mas está em movimento, então com certeza tem energia cinética, mv²/2. E lá no ponto B não tem mola, então não tem elástica. Massa de um lado, massa do outro pode cortar, então ele deu o valor da massa aqui desnecessariamente. Vamos multiplicar em cruz. A velocidade lá no ponto B ao quadrado é igual a 2gh. Velocidade no ponto B, 2 vezes 10 vezes 20. Velocidade ao quadrado no ponto B vai dar 400. Tirou a raiz, tirando a raiz de 400 é 20 metros por segundo. Beleza? Meu, dá para fazer, tá bom? Vou pegar essa outra questãozinha aqui. Um carrinho de massa 200 kg em repouso. Então, a massa, 200 kg, repouso, chamar de ponto A, velocidade inicial é 0, localizado no ponto mais alto da montanha-russa, é liberado do ponto 1. Opa, ele não chama de ponto A, ele chama de ponto 1. Então, vamos usar a nomenclatura do exercício. Tá? Então, ponto 1. A, 40 metros de altura. Então, a altura desse ponto 1, 40 metros. Após alguns, sobe e desce do percurso, chega uma segunda lombada no ponto 2, de altura 36,8 metros. Então, a altura do ponto 2, 36,8 metros. A velocidade no ponto mais alto dessa segunda lombada vai ser... Vamos lá, gente. Ó. Então você tem aqui uma montanha-russa. Pronto, ó. Aqui está. Beleza? Aqui em cima é o carinha no ponto 1 da trajetória, que você sabe que a altura é 40 metros. E o texto fala que ele está parado. Legal. Aí ele desceu, subiu, e aí ele está passando aqui embaixo, tá? Numa altura menor, que é 36,8 metros. 36,8 metros. Beleza? E ele quer saber com qual velocidade está passando aqui. Deu pra entender, gente? Vamos lá? Ele tem que falar que não tem atrito, né?
Ele não falou, né? Faltou falar, tá, gente? Então ficou impreciso o exercício. Se tivesse atrito, ele falaria, o coeficiente de atrito, alguma coisa assim, tá? Então a gente vai ter que considerar que não tem atrito, tá? E energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B. Então vamos lá, uma por uma, tá? Aqui não é ponto A e ponto B, é ponto 1 e ponto 2, tá? Então, energia mecânica no ponto 1 é igual a energia mecânica no ponto 2. Muito bem. No ponto 1 tem as três energias: cinética, potencial gravitacional e potencial elástica, certo? No ponto 1 está parado, não tem cinética. No ponto 1 tem altura, tem energia potencial gravitacional. E no ponto 1 não tem mola deformada, não tem elástica. Vamos agora para o ponto 2. No ponto 2 tem altura. Se tem altura, tem energia potencial gravitacional. Mas tem movimento. Então também tem energia cinética. Para que a minha imagem não atrapalhe a visualização, vamos colocar um pouquinho mais para baixo. Acho que aqui tá bom. Aqui tá bom. Então vamos lá. Então no ponto 2 tem movimento também. Então também tem energia cinética. E não tem mola, não tem elástica. Ah, Sérgio, eu tenho que somar as energias? Tem que somar. Se tiver mais do que uma, você soma elas. Entendeu? Agora, galerinha, dá uma olhada. Que letrinha que aparece em todos os termos? Só pode cortar se aparecer em todos os termos. A letra M. Então ele não precisava ter dado a massa. Entendeu? Gravidade é 10, a altura do ponto 1, 40, é igual, gravidade é 10, a altura do ponto 2, 36,8, mais velocidade no ponto 2 ao quadrado sobre 2. Aqui vai dar 400 menos esse carinha aqui, ó, dá 368. Vou jogar para o outro lado, menos 368 é igual V2 ao quadrado sobre 2. 400 menos 368 vai dar 32. Isto, 32. É igual a V2 ao quadrado sobre 2. Multiplicamos em cruz, V2 ao quadrado é 64. Tiramos a raiz, 8 metros por segundo, galera. Beleza? Pegou o jeitão? Último, hein? De sistema conservativo. Ih, Sérgio, agora ferrou. Tem mola, tem rampa. Ih, meu Deus do céu. Vamos lá. Um pequeno bloco com 300 gramas. Galerinha, se você for usar a massa, tem que passar para quilograma. Então já divide por 1000, 0,3 quilogramas. Comprime em 2 centímetros uma mola. A mola está comprimida 2 centímetros, tem que passar para metro. 2 vezes 10 a menos 2 metros. Uma mola de constante elástica, 10 newton por metro. Então, o cada mola, 10 newton por metro. Tá vendo? Então, agora o x está em metro bonitinho, tá ok. O bloco é solto e sobe por uma superfície curva, como mostra a figura. O que eu quero saber de vocês? Quando esse bloco chegar na altura máxima que ele consegue subir, quanto vale essa altura máxima? Tá? Qual que é a dica, galera? Qual que é a dica? Conforme ele vai subindo, ele vai parando, 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 parando. A pergunta da questão é quanto vale a altura máxima? É isso que nós queremos saber. E quando que você sabe que ele chegou na altura máxima? É quando ele para de subir. Tá? Então vamos chamar lá em cima de ponto B. Lá no ponto B ele para. Porque logo a seguir ele vai voltar, ele vai descer. Aí já não está mais na altura máxima, certo? Então vamos chamar aqui ó, de ponto A. Ele está parado, tá? Comprimindo uma mola. E aí essa mola é solta e ele é empurrado, ele entra em movimento e vai subindo a rampa. Só que na hora que ele sobe a rampa, ele vai parando, parando, parando. No ponto de altura máxima ele para. Beleza? Então vamos lá. Não tem atrito,
não tem atrito, tá? Faltou o texto aparecer isso aí. Então é sistema conservativo, e energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B. Então vamos lá. Lá no ponto A, está parado, não tem cinética. Lá no ponto A, não tem altura, então não tem energia potencial gravitacional. Mas lá no ponto A, está deformando a mola, então tem energia elástica. K x do ponto A ao quadrado sobre 2. Vamos lá no ponto B. Lá no ponto B, com certeza ele tem altura. Então ele tem energia potencial gravitacional. Lá no ponto B não tem mola deformada, não tem elástica. E lá no ponto B, como é o ponto de altura máxima, é o ponto em que ele para. Então a velocidade é zero, não tem energia cinética. Acabou, galerinha. De equação está aqui. Cada mola, 10. Deformação da mola, 2 vezes 10 a menos 2, elevado ao quadrado, tudo isso sobre 2. É igual. Massa do objeto, 0,3 kg. Gravidade é 10. E a altura do ponto B é a altura máxima. Então, esse 10 aqui, cortou esse 10 aqui. Então, vai ficar 2 ao quadrado é 4, vezes 10. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4, dividido por 2. E esse 0,3 que está multiplicando, vou passar dividindo. Pronto. Então vai ficar... sabe o que eu vou fazer, galerinha? Acho que vai ficar... Acho que a galera vai sofrer menos se eu não cortar esse 10 de um lado e 10 do outro, tá? Então deixa eu só voltar aqui. Sérgio, por que não? Só para que aqui, ó, se eu não corto esse 10 de cada lado, 0,3 vezes 10 vira 3. Eu acho que é um número mais fácil da galera compreender. Ó, aqui vai ficar 10, 2 ao quadrado é 4, 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4, tudo dividido por 2. Beleza? Agora esse 3 eu vou passar dividindo. 4 sobre 2 dá 2. 10 a menos 4 vezes 10 a mais 1. Mantém abaixo os expoentes. Menos 4 com mais 1, menos 3. Tudo dividido por 2. Opa, por 2 não. Tá? É por esse 3 aqui, ó, que está multiplicando, vai passar dividindo. Pronto. Essa é a altura máxima. Tá? Vamos colocar aqui a resposta. Ó. A altura máxima, 2/3 de 10 a menos 3 metros. Tá bom já. Tá de ótimo tamanho. Tá? Por que não divide, Sérgio? Porque não dá exato, né? Dá 0,66, tá? Então, assim, quando não dá exato, não divida, que é melhor. Que aí não tem erro de arredondamento. Tá bom? Meus amores, fizemos aí 5 exercícios de sistema conservativo. Treina mais, faz exercício que foi feito em sala, faz isso da tarefa, dá uma treinada legal. Cuidado com a matemática básica, tá bom? Valeu, galerinha. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.